Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Felipe Mendonça e eu tô aqui entre amigos, com uma grande amiga que já inclusive teve aqui no Chutando a Escada um episódio muito badalado, muito citado. Eu tô aqui com a Tatiana Béranger. Falei certo? Eu sempre erro seu sobrenome. Já errei. E aí, Tati, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem, agora estamos melhor, né? Como que foi a comemoração? Você foi pra Paulista? Eu fui pra Paulista. Tinha que ir. Tinha que ir, né? Tinha que ir. Lavar um pouquinho a alma depois de tanto sofrimento, não tinha jeito. Oi, foi sofrimento demais, né? E hoje a gente vai falar um pouco, inclusive, desse sofrimento. A gente vai falar um pouco sobre o que foi, né, essa tragédia, desse capítulo trágico da política externa brasileira com o governo Bolsonaro. E hoje a gente vai também, espero, discutir um pouco o que a gente entende que deve ser aí os princípios, né, os pilares de uma nova política externa, dentro desse novo governo. Mas antes de entrar no papo, eu queria te apresentar rapidinho. Para quem não conhece, a Tati é professora adjunta de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ela também é uma pesquisadora associada do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB, que já teve aqui uma galera, a gente já gravou inclusive outros episódios sobre trabalhos feitos pelo OPEB. E a Tati também é autora de um livro que eu recomendo que todos aí que têm interesse, principalmente na perspectiva marxista de relações internacionais, que compre o livro da Tati, intitulado A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Tati, obrigado por topar estar com a gente. Estou muito feliz de poder conversar com você nessas condições muito melhores, né? Sim, obrigada a você pelo convite, Felipe. Já falei muitas vezes, sou uma grande admiradora do Chutando a Escada, uma admiradora e uma seguidora, uma ouvinte. Muito bom ter um material, né, dessa qualidade de debates, e que eu acho que vocês conseguiram aí ser pioneiros, né, em formar esse tipo de material na nossa área, né, com aí a periodicidade, imagino todo o esforço que é. Então é um prazer enorme poder estar aqui do outro lado hoje de novo. Valeu, Tati. Olha, eu recomendo então mais uma vez o episódio, um espectro Rondas RI com a Tati, onde ela faz um balanço, né, do marxismo na área de relações internacionais. Então hoje a gente vai entrar direto na discussão da política externa brasileira. E, Tati, no teu livro você trabalhou então ali, né, esses dois governos, o FHC e Lula, tentando entender como que a burguesia brasileira ajudou, né, a moldar a política externa desses dois governos. Acontece que depois a gente passa, né, pelo governo Dilma, golpe, Temer, e até o Temer ali a gente podia até discutir a qualidade, mas havia uma política externa, né, e vem o pior capítulo, como eu já disse na abertura, né, desse podcast, da política externa brasileira, com a eleição do governo Bolsonaro e a nomeação do Ernesto Araújo como chanceler do Brasil. Antes mesmo de assumir, a gente já tinha, aqui mesmo no Chutando a Escada, todo mundo que é da área já tinha identificado que isso seria um problema, né, conhecendo as falas do Bolsonaro e até os pronunciamentos, né, do Ernesto Araújo. A gente já entendia que seria mais do que uma inflexão, né, seria mesmo uma antipolítica externa, e o tempo passou e a gente viu um pouco isso acontecendo. E eu queria te perguntar,
então, como que você avalia, disso que eu chamei de antipolítica externa, não sei nem se você concorda com isso, mas para a gente entender, então, a política externa brasileira diante, né, desse projeto de extrema-direita, até para depois a gente fazer o contraponto, né, para a gente entender a renascença, né, até citando aqui os colegas lá, Diplomacia para a Democracia, que tem um programa chamado Renascença, eu recomendo também muito, mas para a gente pensar essa renascença da política externa brasileira, a gente tem que entender, então, a política externa dessa nova direita que surgiu no Brasil. Você consegue fazer um balanço aí, com a sua visão, do que aconteceu nesses últimos 4 anos? Sim, vamos lá. Primeiro, acho que é importante tentar caracterizar um pouco, né, o que foi o governo Bolsonaro, da onde ele veio, quais foram as crises e as principais questões. Acho que o que se coloca ali no governo Dilma para o impeachment, para o golpe no Brasil, é, primeiro de tudo, uma crise no seio do bloco no poder. Essa crise diz respeito aos interesses e aos conflitos entre o capital externo, especialmente o capital de investimento em carteira, em portfólios, né, e a burguesia associada, né, que é a fração da burguesia brasileira mais aliada, mais subordinada ao capital externo, e a burguesia interna. A burguesia interna tinha sido a fração que os governos PT mais aglutinaram e lograram aí projetar, fortalecer durante seus governos, nos quais a política externa teve um papel fundamental, né? A burguesia interna, ela não isso é bem importante falar, uma burguesia nacional, no sentido de ser anti-imperialista, né? De ter esses traços. Ela é aquela burguesia que está inserida na internacionalização produtiva, nas formas de dependência tecnológica, né, e financeira, mas, ao mesmo tempo, para ela mesma sobreviver dentro de um capitalismo monopolizado, financiarizado, ela depende da proteção do Estado, né, para conseguir, seja, né, o que chamamos de neodesenvolvimentismo, a reforma do neoliberalismo, para ela conseguir, pelo menos, um protecionismo seletivo através de conteúdo, políticas de conteúdo local, políticas de compras governamentais, né? Mesmo política de financiamento, como foi o BNDES. Então, e que esse protecionismo seletivo é, de certa forma, né, um incentivo a essa produção local e às próprias empresas brasileiras, a política de campanhas nacionais, e que ele não era só protecionista. Ele entra aí com um viés bastante da própria internacionalização brasileira, da internacionalização de empresas brasileiras, das grandes empresas, das construtoras, da mineração, né, dos principais setores, e entra também com a questão da busca de mercados para exportação. E aí, por isso que as relações Sul-Sul foram muito importantes. Só que você vai ter sobre esses modelos, sobre a forma, né, como a inserção internacional brasileira vai acontecer. E diga-se de passagem, para frisar que o capital externo está aqui instalado, então também não é de algo de fora estritamente, mas de como que esses interesses são organizados e como é que o Estado tenta compatibilizar isso, até entre pensar uma política macroeconômica de juros, câmbio, superávit, com uma política de investimento do Estado, de financiamento, né? Então, todos esses jogos estão colocados e se colocam na relação com as classes populares. Então, os governos PT colocavam esse conflito numa outra magnitude, tentando reformar o neoliberalismo, né, colocando o Estado num papel maior de fortalecimento da burguesia interna e, ao mesmo tempo, se apoiavam nas classes populares numa política distributiva, centrada no aumento de salário mínimo, geração de emprego e políticas sociais, seja aquelas políticas mais de cunho, né, de distribuição mesmo da riqueza, de assistencialismo como Bolsa Família, Fome Zero, né, mas também políticas de acesso à universidade, ProUni, ReUni, RENAF e etc. Quando que isso entra em crise? Né? Só para a gente pensar esse realinhamento e etc. Muito se falou no governo Dilma, né, de baixou o protagonismo, não havia interesse na política externa. Não, primeiro, ela está enfrentando uma crise doméstica, que é essa crise, né, que é, sobretudo, um realinhamento. Em que momento essa burguesia interna percebe, primeiro, o impacto da crise financeira internacional, que faz com que ela comece a perder lugar, a perder espaço, e a temer também a própria reorganização, a grande transformação da política internacional. Que existe a crise de 2008,
e existe a chinesa e o conflito Estados Unidos-China se colocando cada vez mais forte. Vai ter um impacto, por exemplo, sobre as exportações brasileiras para a América do Sul, né? Sobre uma série de elementos, ou seja, né? Impacto da China também na região, né? E etc. Então, esse conflito, mais a crise financeira internacional, vai mudar a relação e a percepção. Como a burguesia interna ela tem uma fraqueza política ideológica, como ela não é nacional, de fato, ela sempre teme que ela possa estar se afastando do que, de fato, está acontecendo na política internacional, né? E ali começam a ter vários acordos, os mega acordos, porque a rodada Doha tinha falhado, então os Estados Unidos, até nessa competição com a China e vice-versa, vão incentivar acordos como o TPP, como o TISA e etc. Então tem também o medo do isolamento. A Argentina sofre essa crise internacional e tem o problema de não ter reservas internacionais, de ter uma crise doméstica, e vai começar também a impor sanções para o Brasil. Ou seja, como é que a burguesia sente isso, que faz com que ela queira migrar para o outro lado, se associar à ofensiva que a burguesia associada e o capital externo, o imperialismo, vem fazendo, né? E ela vai se associar por duas questões, por essa mudança no contexto internacional, pelo impacto que tem a política ainda distributiva, os cálculos, né? E essa política distributiva, né, num momento em que há uma crise internacional, que há menos crescimento do PIB, começa a significar redução da taxa de juros. Na redução da taxa de juros, então, eu prefiro me aliar, né, buscando o quê? Mais reformas neoliberais. E aí é que entra toda a agenda do custo Brasil, redução do custo Brasil, a mudança da política externa, a mudança na política macroeconômica, que no fundo vamos colocar essa conta para os trabalhadores, vamos aprovar reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, e etc., tentando, então, ao mesmo tempo, acredita-se, né, a burguesia acredita, muitas vezes, a burguesia interna brasileira, que se há uma diminuição dos custos com o trabalho, ou seja, se há menor distribuição da riqueza produzida e, claro, um pouco de investimento do Estado em infraestrutura e etc., que ela consegue competir no cenário internacional e que ela poderia não ficar isolada. Então, esse é o cálculo e todo o elemento que vai entrar ali no governo Dilma, apontando já, o golpe aponta para uma necessidade, para uma vontade dos setores golpistas para uma mudança na política externa. Essa mudança na política externa supostamente tiraria o Brasil do isolamento ou levaria o Brasil a uma maior abertura comercial. O que acusavam o isolamento, né? A tarifa externa comum do Mercosul, a União Aduaneira, a posição da Argentina. O que queremos e podemos lograr com isso? O Mercosul, União Europeia, supostamente até um acordo com os Estados Unidos, que isso é importante falar, né? Na verdade, a ALCA não foi aceita tal como ela foi proposta, pela própria desigualdade, pela unilateralidade que ela propunha de abertura comercial. Mas enquanto opção de mercado, né, opção mesmo até de oportunidades, uma relação, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos não desaparece enquanto está a agenda, né? Então, eu acho que é a partir disso que a gente consegue entender. Então, primeira coisa, o governo Temer, ele vai mudar já muitos elementos e tem um sentido estratégico do ponto de vista da relação com o imperialismo, que se nos governos Lula, o conjunto da política externa sul-sul, de coalizões, integração regional, tudo que se colocava, trazia, né, um conflito pontual com os Estados Unidos. Não era um conflito aberto, não era um anti-imperialismo, mas um aumento da margem de manobra do Estado brasileiro e da região em relação aos Estados Unidos, né? Conflito, essa questão, né, ela está colocada no momento do golpe, sobretudo na aliança, na aproximação política entre os governos da chamada Onda Rosa. Então, a primeira tarefa, a primeira mudança que essa coalizão política vai ter, e que eu acho que a burguesia interna, nesse ponto, até tem uma posição mais secundária, né, enquanto ator, enquanto interesses que vão permanecer, seria mudar a relação com os estados vizinhos, especialmente com a Venezuela. Então, o grande sentido da política externa, aquilo que muda, é reposicionar o Estado brasileiro em uma subordinação passiva ao imperialismo, em detrimento daquela subordinação conflitiva que os governos
colocavam, e colocar a região contra o governo da Venezuela, seja através do Grupo de Lima, depois do ProSul, né, de diversas iniciativas, desmantelar a Unasul. O segundo elemento também era como é que essa posição que o Brasil vinha tendo, de um crescimento econômico, de uma política macroeconômica, uma política externa que não estava mais, né, seguindo todo o receituário do neoliberalismo, que apontava para uma integração regional e para uma relação especial dentro dos BRICS, como é que ela vai ter que ser alterada. E somava-se com um grande temor, que era qual era a perspectiva maior ainda de crescimento, de fortalecimento do Estado brasileiro na cena política internacional, que era o pré-sal. Então, o que vinha já caminhando, já apontava para um grande fortalecimento e a perspectiva de futuro, né, de um pré-sal com fundo soberano, com investimento em educação e saúde, né, colocaria certamente o Estado brasileiro em poucos anos numa outra situação. E o Mercosul também mudaria o seu caráter com Venezuela e Brasil, tendo o poder do petróleo diante dos Estados Unidos. Tem muito sentido aqui para entender todas essas mudanças e todas as questões e alinhamentos que vão ter. Muito bem, o governo Temer, além de mudar isso, então você tem a subordinação passiva, normalmente ela vem aliada com fortalecimento da burguesia associada no seio do bloco no poder no Brasil e políticas de cunho liberal ou neoliberais. Então, é essa dupla disjuntiva que vai permanecer, né? Então, acho que a partir daí que a gente se coloca. O governo Temer já vai, então, mudar a questão do pré-sal, mudar a relação com os vizinhos, acelerar as negociações Mercosul e União Europeia e fazer aí um grande avanço no acordo de salvaguardas tecnológicas de Alcântara do Maranhão, né? A cessão da base de Alcântara do Maranhão, que é um acordo bastante oneroso do ponto de vista da soberania, do ponto de vista também do desenvolvimento e etc. Mas, como você falou, né, a gente parte para um período e um processo ainda mais duro, de maior conflito, de maior acirramento. O movimento que leva ao golpe vai fortalecendo um movimento neofascista no Brasil, um movimento de base de classe média alta, que normalmente é a base do fascismo, porque é um setor que, devido à posição primeiro na produção, na circulação de capital que ocupa, mais ligado ao setor de serviços, ou a posições hierárquicas dentro da produção, como engenheiros, né, profissionais liberais, burocracia de Estado, como o judiciário, né, e etc., e estendem, inclusive, a ter uma posição política de entreguismo ou de americanismo, né, de defesa dessa subordinação passiva. Então, entrou muito na questão do golpe, ser contra, né, o suposto bolivarianismo, o Foro de São Paulo e todos esses elementos, né, que vão estar ali por trás. E esse movimento vai se fortalecendo e aí culminamos, então, ali em 2018, na eleição de Jair Bolsonaro, que vai ser aí uma grande mudança na política externa brasileira. Por quê? Porque eu acho que essa subordinação passiva se torna explícita. Explícita porque a aliança entre Estados Unidos e Brasil torna-se uma aliança ideológica de governos de cunho neofascista. Então, acho que no começo havia muita dúvida, bom, é um nacionalismo, de que tipo que ele é, né, e para não denominar exatamente como neofascista, conseguir entender esse processo. Ali ficou muito claro, não só no texto Trump e o Ocidente, do Araújo, né, em que vai dizer a base da ideia de família, Deus, né, e fé como a base da sociedade ocidental e de onde viria essa própria aliança e etc., mas se materializa na chamada agenda do antiglobalismo. Essa agenda do antiglobalismo, ela foi uma agenda pautada, então, em ser contra os direitos humanos, nas políticas de gênero, a política toda no Brasil também, de respeito aos povos originários, os indígenas, né? Mas também contra os regimes de meio ambiente, né? Acordo de Paris, os avanços das conferências de clima e etc., e o multilateralismo como um todo. A ideia do antiglobalismo é se colocar contra o multilateralismo. Isso ainda, né, por aquela coisa da virtude e da fortuna, se encontra, né, do ponto de vista negativo para o povo brasileiro, certamente, né, com a pandemia da Covid-19. E o movimento neofascista, ele vai ter uma questão do obscurantismo. Então, temos o movimento,
O fascismo, normalmente, aqui eu estou me baseando no que o Poulantzas define por fascismo, né? Não só como um movimento histórico, né, que ele vai dizer. Primeiro, ele também localiza o movimento sempre de transformação na política internacional, como foi o Entre Guerras, né, do processo de acumulação, de monopolização. Acho que dá para a gente pensar como é que isso se coloca a partir de 2008 e que processo temos, e o que acontece, né? Mas ele é caracterizado, então, por ter a força social da alta classe média, ou da classe média, que é um setor por si conservador, reacionário, pegado à ideologia da meritocracia, então muito elitista, né? E que vai exacerbar o quê? O nacionalismo, o militarismo, o fetichismo de Estado, a xenofobia, né? E o obscurantismo. E na pandemia da Covid-19 ficou muito clara a relação, né, e a aproximação entre Trump e Bolsonaro na política negacionista, no atraso a compras de vacinas, as negociações, aos avanços que pudessem ser feitos nesse sentido. Então, é aí que a coisa vai encontrando ainda mais laços e mais desdobramentos. E aí, aqueles 2 primeiros anos, então, com Araújo, né, em 2019 e 2020, vamos ter o quê, né? Primeiro, firma-se o acordo de salvaguardas tecnológicas para a base de Alcântara do Maranhão, né? Estabelece-se entre Estados Unidos e Brasil uma agenda chamada Agenda da Prosperidade, que curiosamente envolve cooperação na luta contra corrupção. Fica muito claro na primeira visita que o governo Bolsonaro faz com a sua equipe, né, aos Estados Unidos, que visita a CIA, né? Então toda a ideia da Lava Jato, da cooperação desse setor da alta classe média, do judiciário brasileiro com os Estados Unidos, com o Departamento de Estado, né, Departamento de Justiça, sobretudo, né? Esses elementos vão entrando. Na Agenda da Prosperidade entravam também a questão da desburocratização do comércio, facilitação de comércio, né, e etc., e vários elementos, mas vai entrar também o apoio dos Estados Unidos à OCDE. O apoio dos Estados Unidos à OCDE é condicionado claramente, vejam a posição de subordinação passiva, né, ao que o Brasil abandonasse o tratamento especial e diferenciado da OMC, né? Você vai entrar no grupo dos ricos e você não precisa mais ser reconhecido como um país que merece algum tipo de uso de protecionismo, ou mesmo de prioridade no comércio de exportação para essas grandes potências. Esses elementos são muito importantes. Então, esse é um neofascismo que é bastante neoliberal, que vai colocar o neoliberalismo de uma maneira muito profunda. Então, o governo Temer tratou de aprovar a reforma trabalhista, o governo Bolsonaro consagra a reforma da Previdência e tem ali como meta, na entrada da OCDE e também na assinatura do Mercosul União Europeia, né, na ideia de neoliberalismo que fosse colocar, tudo aquilo que estava posto ali no momento do golpe, como eu falei, que são as reformas, né? O conjunto de reformas que ainda não conseguiram ser concretizadas, porque eu acho que isso é importante para a gente ter a dimensão também de por que não é reeleito, né? Você tem um desgaste, claro, por conta da pandemia, por conta da crise econômica que não vai solucionar, aumento de inflação, aumento do custo de vida e etc., mas tem algo que diz respeito à burguesia, e a gente consegue ver alguns traços também no político. Ela consegue trazer esses resultados, né, do ponto de vista, qual que era a meta? Bom, vamos nos subordinar para atrair capital externo, seja para um projeto de desestatização, que significavam as concessões, todas as rodadas de privatização dos portos, aeroportos, que várias delas vão ser concretizadas, as rodadas dos leilões de petróleo, que foram muito maiores no governo Temer, né? E a atração de capital externo, que aí também nunca ficou muito claro se esse capital externo que queriam atrair era um capital do tipo capital em carteira, portfólio, ou de fato um capital produtivo. Isso não pareceu nenhum projeto, né? Nada que pudesse trazer nem só a geração de emprego, mas, sobretudo, formação de capital bruto no Brasil, né? Um projeto de industrialização. Não era esse o projeto, né? O projeto era mais dependência, fusões, aquisições, privatizações, um projeto forte de desestatização, né? E aí firma-se, então, em 2019, também o acordo Mercosul-União Europeia. Então, foram aqueles 2 primeiros anos que pareciam caminhar para grandes avanços nessas agendas, então, neoliberais e na articulação com os Estados Unidos, mas que vão encontrar algumas barreiras, né?
primeira delas que eu acho importante mencionar, que talvez tenha sido pouco estudada, né, é a própria revisão da tarifa externa comum do Mercosul. Então, primeira coisa, há ou não há um apoio integral da burguesia interna brasileira a um desmantelamento do Mercosul? Não há um apoio total. Então, a crítica, ela veio muito desse setor da alta classe média. A burguesia interna até compra parte dessa crítica sobre a desideologização da política externa, que na verdade era essa relação com a Venezuela. Por quê? Porque essa burguesia não aceita o anti-imperialismo. E tem medo também da característica popular presente nesses governos, né? Por quê? Anticomunismo, antipopulismo, meritocracia, estão todas muito juntas, né? Nessa própria ideologia que eu falei também do entreguismo ou do americanismo, que se faz muito presente nesses setores. Mas, quando se fala mesmo de vamos reduzir a tarifa externa comum, que é a tarifa de importação do bloco, né? O governo Bolsonaro vai lá e propõe redução de 50%. A CNI e a Fiesp vão dizer, não, queremos só 20%. É muito importante a gente ter ainda algumas barreiras e algumas proteções. Assim como o Mercosul e a União Europeia. Claro que tem um apoio majoritário do agronegócio. O agronegócio também é fracionado, a gente também tinha uma grande pergunta aqui, como é que entrou, né? Porque ainda não falei de um elemento fundamental, que foi também a sinofobia, né? Ou a relação do Estado brasileiro com a China nesse momento. Bom, dentro da ideologia neofascista também cabe o anticomunismo, né? E a sinofobia, essa questão em relação a uma fobia, uma aversão, né? Um combate à China vai entrar, mas ele vai ter um limite, porque tem um mercado, né? É um comércio, uma parceria comercial que já tinha sido estabelecido. Então, ele é algo que fica nessa afronta ideológica, e mesmo partes da equipe do governo, da própria família do Bolsonaro, acusarem a origem do vírus e outros elementos, mas logo em seguida percebe-se também a necessidade de manter ainda as relações comerciais e mesmo manter o acesso do Brasil ao Banco BRICS. O governo Bolsonaro vai acessar bastante para investimento em energia, investimento em setores estratégicos que o Banco dos BRICS, Banco de Desenvolvimento, permite. Tá? Mas é isso, a tarifa externa comum acho que já demonstra para mim uma certa reação. No Mercosul, União Europeia, a gente vai ver também um forte apoio, claro, do agronegócio, mas as conquistas foram poucas, porque a União Europeia manteve, né, cotas, manteve algumas restrições, né, e tem alguns setores que historicamente são contrários, como a BIMAC. Eu demonstrei isso num artigo meu com a Luana Forlini, que vão aí manter essa certa resistência. A gente vai encontrar uma certa resistência também, porque a Argentina vai mudar seu governo. É uma questão também de grande impacto dessa política na região, que é não só a guerra contra a Venezuela, a Operação Acolhida, o fato de que o secretário de Estado americano veio para cá para ir para a Operação Acolhida, né? Todo um ensaio de uma pré-guerra, de um conflito, talvez até mais subterrâneo que foi acontecendo, né? Mas da hostilidade mesmo do Bolsonaro em relação à Bolívia, quando teve um golpe de Estado, ao próprio cumprimento à eleição de Alberto Fernandes na Argentina, de Gabriel Boric no Chile e por aí em diante. Então, é uma ruptura, né? Romper com a regra do multilateralismo, da não intervenção, né? E digamos assim, da falta de cordialidade, a diplomacia, né? com os vizinhos nessas situações, foi algo assim que realmente é um marco histórico na política externa brasileira. Tati, você fez um panorama aí bem interessante, né, de tudo isso, de Lula a Bolsonaro e passando pela discussão no bloco do poder, critica inclusive a tese do isolamento da Dilma, né, atribui isso a essas mudanças de placas tectônicas que estão acontecendo no sistema internacional, que estão sendo sentidas, né, pela burguesia nacional. Se ali então há uma nova correlação de forças, né, patrocinam um golpe, pois se associam ao governo Temer dentro daquelas diretrizes da política externa brasileira do Serra, lembra daquilo? Aonde se já fica claro isso que você mencionou, né, dessa associação da burguesia nacional. E depois segue, né, se eu entendi também bem, a princípio, né, há uma continuidade
entre Temer e Bolsonaro, pelo menos assim, as mesmas forças que levaram ao golpe são as forças que depois se manifestam também na adesão ao governo Bolsonaro, só que aí a corda estica demais, né? O obscurantismo, o antiglobalismo, acaba que isso traz elementos novos, né? Que já não estavam presentes no Temer, se eu entendi bem, qualquer coisa você me corrige, viu? E aí a gente tem essa situação que envolve inúmeras contradições, você citou várias delas, né? Mas ao mesmo tempo que se associa a um projeto neofascista, né? Ainda que acessar alguns fóruns multilaterais, como a OCDE, ao mesmo tempo que se associam a esse anticomunismo, depende do mercado chinês em alguns setores, principalmente o agronegócio, ao mesmo tempo que espanca, né, a integração regional, ainda depende do Mercosul para escoar parte da sua produção, ao mesmo tempo que defende, né, a liberalização do comércio, também defende medidas tarifárias, né, um protecionismo seletivo, enfim, deu para ter uma boa noção disso tudo, né? Mas eu queria insistir nesse ponto, né? Porque algumas vezes na tua fala você demonstra, né, que o salto, acho que do bolsonarismo nessa questão da política externa foi longe demais, até mesmo para nossa burguesia, ou eu entendi errado, porque me parece que e que eu fazendo um exercício aqui de tentar lembrar um pouco de algumas questões que aconteceram, parece que o Bolsonaro na sua política externa ele foi tão ineficiente, né, que ele acaba dinamitando alguns empreendimentos que me pareciam estar na agenda dessa burguesia nacional. Por exemplo, você citou aqui o acordo Mercosul e União Europeia, é um empreendimento, né, um acordo que está na agenda dessa burguesia nacional. Ao mesmo tempo, o que o Bolsonaro faz, por exemplo, no meio ambiente, na Amazônia, faz com que haja uma resistência talvez inesperada, né, por parte da União Europeia na adesão, principalmente do Brasil nesse acordo. E vários outros exemplos, né? Então, a pergunta que eu faço é essa, né? Tem algum momento que você entende ou captura, né, que aonde essa burguesia nacional, ou parte dela, né, porque ela é fracionada, como você mencionou também, ela identifica isso e fala, olha, esse cara é pirado demais, né, até para um dos nossos projetos mais obscuros, assim, né, porque, veja, por que eu faço essa provocação? Porque a gente vai chegar agora nessa transição, em parte, né, dos nomes que a gente citou aqui, ficaram depois com o Lula, né? Nessa corrida agora de 2022. Então, em algum momento, né, me parece que pelo menos parte dessa burguesia nacional ela entende que o custo é muito maior do que o benefício ao se associar a esse projeto neofascista brasileiro que a gente chama carinhosamente de bolsonarismo. O que você acha disso? Faz sentido? Acho que faz, né? Só voltando para dizer que depois, né, as pessoas entendem de uma outra maneira. Acho que gosto de dizer que estou falando de uma burguesia interna, não nacional, né? Nesse sentido da aspiração mesmo de um projeto. Não, perfeito. Sempre é um pouco menor. Eu chamaria a atenção de, acho que, um momento, que é a partir da eleição do Biden. Ou seja, tem também uma pressão internacional para essa mudança. A primeira delas por que esse projeto não dá certo em termos, então, da atração de capital externo? Primeiro porque ele não tinha um projeto claro nesse sentido, talvez, né? Tinha um projeto de concessões, de privatizações e de conquistar essas agendas, né, de OCDE, Mercosul, União Europeia e etc. Mas ele vai esbarrar exatamente na questão ambiental, né? Então, política de direitos humanos e de meio ambiente. E a partir tanto do governo Biden, mas também da eleição do governo Biden, né, do Biden já explicitando isso, de que iria cuidar da Amazônia e etc., né? Mas também da própria reação dos europeus em relação a isso. Então, o acordo é firmado também no momento da própria política internacional e da União Europeia ali, né, premida por esse conflito Estados Unidos-China, por vários elementos que levam a essa ratificação. Só que você já tinha objeções, né? Já existiam ali algumas demandas. Só que acho que tem uma pergunta também se essa objeção não se torna maior por conta do Bolsonaro, se ela não consegue... Porque uma coisa era como os setores dos pequenos agricultores franceses sempre se opuseram, né, a uma revisão da política agrícola comum e etc. Outra coisa é pensar na
na massividade do apoio, né, e da contestação à ratificação do acordo do Mercosul e União Europeia, e mesmo a essa oposição do Biden, que vira oposição para dentro do Congresso americano, né, para leis. Até a Inglaterra também apoiou uma lei de meio ambiente proibindo, então, a importação de produtos oriundos de regiões de desmatamento, de desrespeito aí ao meio ambiente. Tá? Então, eu acho que são duas coisas que levam a isso. A reação internacional e a mudança também na política internacional. A gente fala, você teve um momento da crise de 2008, ascensão de nacionalismos, mas surge também, e aí a partir da constatação do impacto do aquecimento global e da pandemia da Covid-19, de que era necessário mudar. Então, o movimento que leva ao Pacto Verde Europeu e o movimento que leva à eleição de governo Biden, né, tem a ver com uma necessidade de mudança do neoliberalismo, né, dentro dos Estados Unidos, no sentido do reshoring, né, do trazer fábricas de volta, que é o grande dilema que eles vivem, mas de como é que faz isso com sustentabilidade. Esse tema, ele vai ser o tema, já para a gente pincelar, assim, do principal desafio, né, do próximo governo, que claro que a gente pode melhorar isso através das nossas leis, né, de retomar a política de controle ambiental e de vários outros elementos, mas tem uma grande questão para a gente pensar a relação norte-sul, né? O que o norte consegue falar em capitalismo verde ou em pós-material é muito diferente das condições que um país, uma economia dependente tem de fazer esse tipo de investimento, ainda mais com a desindustrialização, passado 30 anos de neoliberalismo, né, com todas as nossas debilidades e questões. Mas acho que para mim a virada vai ser, né, o final da pandemia, ali, né, no final do primeiro ano da pandemia, 2020, eleição do governo Biden, e aí a política externa brasileira já vive uma leve mudança. Quando temos Biden, saída do Araújo e entrada do Carlos França no Ministério das Relações Exteriores, e também a aposentadoria de Todd Sherman, que era embaixador americano aqui no Brasil, que fazia muito bem também essa ponte. Uma certa dança das cadeiras, mas que, claro, a gente vê na dança das cadeiras sempre para entender o conteúdo da política e como é que ela vai mudar. A agenda antiglobalista sem Trump tem menos força. Estados Unidos vai tentar manter, né, seja na relação que quando vai a viagem à Rússia, mas especialmente com a Hungria, com outros parceiros, né, alguns contatos e uma aliança, né, com os governos de extrema-direita, neofascistas e etc., mas ela não tem o peso que se espera. E a região também vai mudando. Nós vamos ter também as novas eleições, né? Primeiro no Chile, depois na Colômbia, a volta, né, de um governo de esquerda na Bolívia, do próprio Alberto Fernandes na Argentina, né? Então, o isolamento, a ideia de um pária internacional vai ficando muito mais clara, né? Então, acho que tem um pouco desse elemento. E você tem um consenso, e aí eu acho que, por exemplo, para falar desse fracionamento no seio do agronegócio é bem importante, né? Porque a ideia de sustentabilidade começa a ser um compromisso também de parte das empresas transnacionais, ainda que isso possa ser uma, digamos assim, uma marca, né, uma etiqueta, assim como foi a responsabilidade social no início dos anos 2000, né, e etc., mas vai se tornando. E aí as empresas aqui instaladas, tradings multinacionais, vão ter um apelo maior do que os produtores brasileiros agrícolas, que têm uma base bolsonarista maior, que estavam interessados não só na política de desmatamento, mas também na política de liberação de armas, na política contra, supostamente, MST, né, e outras questões, na política própria de direitos humanos. Então, vendo aí a expansão da terra, né, da fronteira agrícola e etc. Então, acho que tem mudanças e tem fissuras, sim, que ainda não dá para mensurar, para entender. Um grande aceno foi a própria mudança também na presidência da Fiesp, né, no começo desse ano. Então, alguns elementos que vão mostrando essa necessidade de reposicionamento e de alguns elementos, que ainda não dá para mensurar, para ter toda a dimensão de o que é que isso significa. Mas eu diria que, em geral, me parece que a burguesia como um todo começa a sentir o peso e o impacto
dessa não credibilidade do Brasil no sistema internacional, porque isso não é bom nem para os investidores e nem para aqueles que querem aportar, né, para os investidores, eu digo, de portfólio, mas nem para aqueles que querem aportar capital mais de longo prazo no país, né? Então vai tendo alguma reação e alguma questão que se coloca. Mas claro que demorou também para esse posicionamento, ele não foi totalmente explícito, não foram todos os setores da burguesia que ficaram, exatamente porque as reformas não foram todas concluídas, né? Então o projeto realmente não consegue ser finalizado, apesar de deixar o Brasil aí numa das piores situações econômicas de caixa, de orçamento e de crise social, né? De disputa aberta entre setores sociais bolsonaristas, neofascistas, armados, né? E violentos que pedem aí a quebra do Estado Democrático de Direito com intervenção, né? E tudo mais. Então, ali eu acho que também tem um elemento importante dessa articulação, porque eu acho que a gente vai ter que ver as diversas forças que atuaram nesse processo, né? E como também a articulação e o apoio internacional foi importante para essa própria eleição, para que ela não pudesse ser conquistada, para que o trumpismo não voltasse, né? Ou não fosse aqui reproduzido no Brasil, a invasão ao Capitólio e etc. Foi a articulação até de grupos de brasilianistas e de brasileiros através do Washington Brazilian Office, né, pedindo para o Bernie Sanders colocar no Congresso uma resolução para que o Biden reconhecesse de imediato as eleições no Brasil, né, e a gente viu que foram assim cumprimentos muito imediatos da comunidade internacional em peso, né, de vários cantos do mundo estavam olhando. Eu acho que o olhar sobre isso, sobre o impacto do neofascismo, o impacto sobre o meio ambiente, tudo mais, teve aí um grande apelo também internacional para a mudança política no Brasil. Acho que são esses elementos que foram se somando, né, e que a gente pode ver aí como questões. E o que eu diria, do ponto de vista da burguesia interna, acho que existiram ao longo desses 6 anos alguns elementos que mostram a permanência. Muitos intelectuais falam, não, a Fiesp se tornou só importadora, né, ou só rentista, tendem a traçar um quadro de destruição. Eu acho que o quadro de destruição veio pela Lava Jato, veio pelo fim do BNDES, por várias políticas, mas há sim ainda uma presença dela na cena política que pode ser reconstituída, né? Eu diria isso para você. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, a gente fez todo esse panorama e agora, nessas eleições, a gente percebe, né, que o conceito de frente ampla ganhou outra conotação no Brasil, né? Eu estava até brincando com um colega meu que se alguém me contasse alguns anos atrás que o Lula, né, formaria uma chapa com Alckmin, né, que teria apoio da Tebet, né, e que, enfim, no final receberia um tweet de apoio do Amoedo, enfim, é um mundo bastante diferente do que a gente poderia imaginar 5, 6 anos atrás. Mas por que eu estou falando isso? Porque
De fato, esse próximo governo vai ter que acomodar forças extremamente contraditórias, né, na política externa brasileira nos próximos 4 anos. Isso não é, assim, uma novidade, né, porque me parece que, até na maneira como você menciona, lá no início da nossa conversa, né, o que foi a política externa do Lula, por exemplo, né, com aquela política de desenvolvimento que, bem ou mal, né, conseguia acomodar interesses dessa burguesia interna com políticas sociais, né, e um pouco essa composição o Lula conseguiu fazer nos seus governos. Então, já foi feito antes, mas me parece que agora talvez as contradições serão maiores. Eu falo isso por conta da crise, eu falo isso por conta do que foi o bolsonarismo, eu falo isso porque agora, como você bem mencionou, né, o projeto neofascista brasileiro ganhou corpo, né, no último episódio aqui eu estava falando com o Leonardo Ramos, um grande amigo em comum nosso, né, e a gente falava, né, que a serpente saiu do ovo e agora a gente vai ter que pensar em antídotos aí para poder isolar e, no mínimo, isolar, né, essa extrema-direita do jogo. E isso é interessante, até porque aqui é uma outra provocação, né? Eu acho que um dos objetivos do Lula nesse próximo governo, e não precisa cair da cadeira com o que eu vou falar, né? É só uma provocação barata, mas eu acho que um dos objetivos que o Lula tem é justamente ajudar a construir ou a reconstruir uma direita democrática no Brasil. Enfim, esse é um cenário, é um cenário bastante complexo, a gente ainda está tateando, né, para entender um pouco que vai ser uma conjuntura internacional complexa. Você também mencionou essas grandes tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, né? As necessidades da região, esse novo momento da região. Enfim, a complexidade em todos os lugares que você olha. Você olha para o macro, né, do sistema, há complexidades de ordem distintas do que o Lula, por exemplo, enfrentou em 2002. Se você olha para as complexidades internas também, né? A gente tem, como eu disse, uma extrema-direita hoje mais organizada. Um projeto neofascista, literalmente assim, um projeto neofascista nas ruas enquanto a gente grava esse episódio. Eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte, né? Como desatar esse nó, né? Como que você acha ou percebe ou entende qual deve ser, portanto, a política externa brasileira nessa nova conjuntura, né? É possível, por exemplo, revisitar aqueles conceitos de autonomia tão característicos, né, da política externa do Lula, principalmente com o Celso Amorim, nessa conjuntura? Como que você percebe isso, né? Quais são, na sua opinião, portanto, o que deverão ser os princípios norteadores dessa política externa que tem que acomodar forças tão contraditórias, distintas, num cenário adverso? Os desafios são grandes. E outro dia foi curioso que veio uma pergunta, né, assim, de em quem você votou, e aí a pessoa tinha votado em Bolsonaro e me disse o seguinte: não, eu não voto em Lula porque ele estava muito mais lá para fora do que fazendo política nacional. Entendi, durante o governo dele. Viajante, etc. Mas eu entendi como uma adesão, inclusive, a essa ideia, né, assim, de eu sou alguém que aderiu à ideia do antiglobalismo, que era um nacionalismo aqui mais efetivo, né, do qual o Bolsonaro defenderia e etc. Então tem uma coisa para a gente olhar as questões internas e tem outra coisa qual é o cenário internacional. Certamente é um cenário de muito mais desafios. Primeira coisa que eu chamaria atenção é o seguinte: bom, existe uma guerra em curso, né? E essa guerra tem colocado problemas grandes de abastecimento na própria Europa, né? E mexido aí muito no xadrez, né? nas relações e etc. Então esse é o primeiro momento, essa é a primeira questão, né? A segunda questão é como os interesses e as disputas entre Estados Unidos e China estão colocadas aqui dentro. E também, né, o terceiro ponto, porque quando a gente pensa na economia brasileira, a gente tem, né, acho muito curioso que os analistas sentam muito na dependência comercial com a China, mas quando a gente fala de neoliberalismo, o papel e a presença da balança comercial, ela é um elemento representativo, mas eu quero saber investimento em carteira e investimentos produtivos, né? E a gente tem uma diversificação nesse sentido. Então, assim, balança comercial pode ter, né, a prioridade que se coloca a soja, minério e a relação com a China,
mesmo importação, mas logo em seguida vem Estados Unidos e Europa, ou até um sempre disputando isso, né? Mas nos investimentos produtivos temos capital europeu massivamente, né? E no investimento em carteira é prioritariamente investimento americano. Isso quem demonstra até, e tem feito uma pesquisa muito interessante sobre isso, é uma doutoranda da Unicamp, Nathalie Santiago, trabalho que vai valer a pena aí ser lido. Então, o que eu estou querendo dizer assim, existe essa disputa e esse quadro que se coloca lá fora e como é que ele se desdobra aqui internamente, quais vão ser as questões que vão se colocar e como as frações de classe vão se alinhar em relação a isso e etc. Né? Então, esse eu acho que é um primeiro elemento que a gente vê. Então, por exemplo, mesmo em relação à China, existe uma certa resistência do setor industrial, da burguesia industrial, em relação à importação de manufaturas, ao próprio impacto que tem. Mas há um consenso, né, nas diversas frações da burguesia sobre investimentos chineses na área de infraestrutura e energia. Né? Então, esse não é um ponto de obstáculo. Então, acho que tem muitas questões, como eu falei, do agronegócio, né? Qual é o papel da burguesia comercial, que é uma burguesia de capital externo, né, multinacional, tradings e etc. Qual é a burguesia local e a burguesia interna, né, ou essa burguesia da produção agrícola no Brasil, como é que isso se faz, etc. Agora, na região tem uma questão muito importante, né? Primeiro que a gente está com uma convergência de presidentes de novo, né? Andrés Malamud fala muito que a integração regional ela depende do presidencialismo, né? Não do intergovernamentalismo, mas do interpresidencialismo. E aí eu acho que a gente tem uma situação favorável para isso. Mas se falamos em onda rosa, no sentido de que não eram países, né, de cunho socialista, era somente uma reforma do neoliberalismo, salvo exceção talvez da Venezuela e da Bolívia, que tinham projetos um pouco mais robustos e profundos, né? Nós agora, esse rosa é bem mais suave, né? Um rosa bebê ali, bem tranquilo no seu anti-imperialismo, nas capacidades mesmo de resistência, né? E vão encontrar aí essas necessidades, mas tem essa vantagem de uma convergência, né? Isso é uma situação favorável. E aí eu acho que nessa situação favorável, você pergunta se cabe, né, o retorno daquela agenda mesmo nessa coalizão. Eu acho que assim, a defesa dos direitos humanos, do multilateralismo, aquilo, né, que são os preceitos que estão na Constituição brasileira e etc., elas não, acho que não existe muito um porquê elas não serem efetivadas, sabe? Seja, então, assim, em relação à guerra, a posição da defesa da paz, da defesa da autodeterminação, né, da defesa dos direitos humanos, etc., isso vai se colocar, né? Então, menos daquele que vai falar e que vai tomar a posição de um lado ou de outro, né, e etc. Então, acho que esses elementos vão se colocando. Na região, o principal desafio, né, o que estava no programa da candidatura Lula, é focar em integração produtiva, né, em reativar o Unasul, né, reativar e fortalecer o Mercosul e etc. Acho que todos esses elementos eles poderão ser recolocados e repensados, né? Especialmente se faz necessário pensar na cooperação em saúde, passada uma pandemia, né? E em como reativar a partir desses elementos. Agora, o principal desafio é, de fato, bom, eu não gosto de fazer apostas, né, e previsões, né, que não faz muito parte da nossa tarefa, mas acho que, por exemplo, no que tange ao Mercosul e União Europeia, né, há de ser feito algumas revisões, né? Então, se a própria União Europeia está insatisfeita e ela reclama, é importante pensar o seguinte, o que os setores de lá reclamam não era somente a política de desmatamento e de direitos humanos, mas é o próprio modelo do agronegócio brasileiro, né? Os agrotóxicos, que é uma contradição, né? Porque grande parte dos agrotóxicos e dos transgênicos vem de empresas europeias, né, para cá, mas não é este modelo que a população quer consumir, que se tem um acordo sobre isso. Então, mas eu penso mais nos impactos que o Mercosul e a União Europeia tem para compras governamentais, para proteção de propriedade intelectual e de investimentos. Então, espero que consigam
rever algumas dessas posições. A questão mais sensível também é da OCDE, né? Então, como é que a gente vai compatibilizar a reforma tributária que o governo pretende, né, e deve, na minha opinião, fazer com o que é a reforma tributária de uma OCDE. Aqui acho que tem um elemento muito desafiador, mesmo a reforma administrativa, né, e etc. Então, acho que... Agora, vão ter muitas novidades que o próprio cenário internacional vai trazendo. Então, a participação do Brasil essa semana na COP27 já mostrou, né? Hoje o Brasil já anuncia fazer uma coalizão com os países de florestas úmidas, como Brasil e Congo. Então, você vai tendo mudanças que o próprio contexto internacional vai trazer. Então, assim, o princípio de uma política externa sul-sul, de defesa de multilateralismo, de incentivo à integração regional, né, de projeção maior do Estado brasileiro, eu acho que ele permanece. E ele é atual, e ele é condizente, sim, com a aliança. Tá? Agora, claro que isso tem a ver com esses outros dois pontos que eu te falei. Como que vai fazer com o Mercosul, União Europeia e a OCDE? Né? Então, e como que também essa política de meio ambiente de sustentabilidade pode ser efetivada. Né? Então, tudo bem, o retorno de uma política interna de fiscalização, de promoção, todos esses elementos podem vir, mas a gente tem, né, um conflito latente e uma dificuldade também de implementar. Então, assim, barrar o desmatamento e o avanço da fronteira agrícola é um ponto, mas pensar de fato em aderir, né, a normas de sustentabilidade, etc., vai faltar fundo, né? Vai faltar forma aí de financiar isso, e a gente também não vai poder aceitar algo que seja uma imposição dos estados imperialistas para, digamos assim, a castração do desenvolvimento brasileiro nesse sentido, né? Então, como pensar soberania, sustentabilidade e desenvolvimento? E eu acho que isso está colocado também para alguns limites do que foram os processos de integração regional sul-americana. A gente esbarrou na criação do BRICS, do Banco do Sul, né, que poderia financiar e dar aí condições, né? Então, assim, como é que fundo soberano pode ser revertido, mesmo reservas brasileiras em títulos americanos podem ser revertidos para um Banco do Sul para gerar essa integração produtiva. Isso o Brasil vai ter que solucionar, vai ter que propor, né? Então, isso são mudanças maiores, porque aí você de fato ataca essa burguesia associada e o capital financeiro com mais ênfase. Quando a Dilma fez isso com o spread bancário, com a diminuição da taxa de juros, a gente viu ali, né, o início da crise, dessa reação do setor mais neoliberal, da frente mais neoliberal. Então, acho que tem elementos aí de como é que vão ser compatibilizados e até que ponto você chega e se fala nele. E a grande contradição para a região, que se deu também, né, no ciclo da chamada Onda Rosa, foi a contradição entre desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo e povos originários, ou até as ideologias e as frentes políticas do bien vivir, né? E acho que isso casa agora com este momento. Então, ou seja, esse novo ciclo, qual é o desafio dele em termos de obras de infraestrutura e o respeito à sustentabilidade, né? Os conflitos que empresas brasileiras, inclusive, viveram nos países da região, como é que a gente vai fazer isso com maior compromisso e com maior diálogo com esses setores. Os desafios são muito grandes nesse sentido, né? De retomar a cooperação sul com a África, de retomar um BRICS mais político, né, com caracteres mais políticos e todos esses elementos. Eu acho que eles cabem dentro dessa coalizão e do que se percebe, desde que tenham aí limites e acordos, né? Acho que você tem uma coalizão de forças, porque, por exemplo, o TEBET, né, a própria proposta ali da política externa da TEBET era uma proposta que tinha sustentabilidade e igualdade como elemento importante, sobretudo igualdade de gênero, né? Tem caráter aí de um neoliberalismo progressista, mas muito neoliberal, né? Enquanto o programa do governo do candidato Lula, né, agora eleito, do presidente Lula, era um programa que falava sobre desenvolvimento, acesso à tecnologia, né, e sustentabilidade. Como que isso vai ser compatibilizado, que eu acho que é o principal desafio.
desafio. Os desafios são muitos, eu gostei muito de como você formulou, e que bom que a gente tem agora, pelo menos, gente que pensa, né, essas coisas, e desatar esse nó, de fato, é muito difícil, mas pelo menos o nó voltou e a gente comemora, né, que a gente tá pelo menos voltando a discutir nós. Não, são condições muito mais favoráveis. Agora, a expectativa tem que ser essa também, assim, a minha expectativa de um governo Lula 2.0 é, digamos, de algo mais frágil do que foi o primeiro governo, dadas as adversidades, dada a destruição que o Bolsonaro deixou, e dado o conflito aberto na sociedade brasileira. Então, a Frente Ampla vai ter que se fazer valer e se manter para reconstruir, né? E para reconstruir não apenas a economia, mas para reconstruir os laços, para reconstruir a imagem de país, para reconstruir tantos elementos, mas, sobretudo, para reconstruir a dignidade do povo brasileiro, para gerar emprego, né? Para garantir uma política de saúde, de distribuição mínima da riqueza, para tirar a população primeiro da fome. A minha vida estava sem sentido, eu precisava de uma revolução. O que eu não tinha percebido é que o espectro rodava o meu coração. Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Ter você é a minha alienação. Minha gatinha comunista. Tati, é sempre muito bom te ouvir. Eu sou muito fã do que você escreve, do que você faz. Eu já te disse isso pessoalmente, mas eu queria dizer no ar, né, que a gente tem muita admiração pelo seu trabalho, e eu queria deixar também as portas abertas aqui para você voltar sempre que quiser, pra gente poder ir talvez atualizando o papo de hoje, né? Porque agora eu fiquei com vontade de falar, como que essas hipóteses todas estarão depois, sei lá, de 3 meses de governo. Então a gente vai ter que te receber aqui constantemente pra gente ir atualizando e mapeando, né, essas contradições. Vocês ouvintes me aturarem. Vai ser muito bom. Brigadaço. E tem alguma outra pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência? Algo que você queria falar? Não, de forma alguma. Obrigada pela liberdade aí de me deixar falar por horas e horas a fio aqui, né? Sem parar, vou me empolgando, vou conseguindo fazer algumas ilações, algumas conjecturas, mas eu queria dizer que a admiração é igual, né? Já disse no começo do programa, mas também pelo seu próprio trabalho e ter parceiros, ter colegas reais de trabalho muito importante. Acho que a nossa geração vem construindo também a academia e o campo de relações internacionais de outra forma, que vai se tornando muito mais prazeroso de trabalhar, né? Muito mais produtivo mesmo, no bom sentido. Então, agradeço imensamente, me coloco à disposição sempre que eu tiver aí novidades, defesas, né, dos meus orientandos e dos trabalhos que vou produzindo. Vai ser um prazer ir conversando com vocês. Se a gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne, um pedacinho de buchada, um bifezinho, uma galinha ao olho pardo. Se a gente não come uma coisinha assim, a gente vai ficar. Paulo Freire que dizia: a fome é feia. A fome é feia. E quem come fica mais bonito. Quem come fica mais inteligente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.